Certo dia, eu e meus amigos fomos acampar numa noite fria. Resolvemos fazer uma fogueira para nos aquecer. Aí me lembrei de um livro que estava em cima do sofá da sala de minha mãe. Peguei o livro e folheei algumas páginas. Sabendo sobre o que o livro se tratava, pois minha mãe é muito religiosa, eu tinha certeza que aquele livro não me convenceria de que existe um Deus. No acampamento, a noite estava ficando mais fria. Então aproximei minhas mãos muito próximo ao fogo. Em vez de aquecer minhas mãos, o calor do fogo estava insuportável. Então afastei minhas mãos novamente e elas ficaram muito geladas. Então aproximei minhas mãos na distância exata, nem muito longe e nem muito perto do fogo. Foi ali que senti uma sensação agradável. Então me lembrei do livro e na página que estava lendo dizia sobre o poder criativo daquele que fez o céu e a terra. Aí pensei, como assim? Aquele que fez o céu e a terra? Eu não acredito em um Criador. Eu acredito na teoria do Big Bang, uma grande explosão que surgiu todas as coisas. Mesmo assim, continuei a ler o livro para ver se me convenceria de um Criador. E ali dizia que também existe um fogo que aquece nosso corpo durante o dia. E este fogo está em uma distância de uns 150 milhões de quilômetros. Mas como pode uma distância tão grande e mesmo assim aquecer nosso corpo? Que tremenda energia esse fogo precisa ter para que seu calor chegue até nós? O livro dizia ainda mais que o nosso planeta Terra ficava rodeando em volta desse fogo ou dessa grande fornalha em uma distância exata. Perto demais, as águas do nosso planeta evaporariam e longe demais tudo aqui na Terra congelariam. Ambos aos extremos acabaria com a vida no nosso planeta Terra. Bom, e uma coisa, eu concordei com aquele livro, que a maioria de nós encara o Sol como algo corriqueiro, embora dependemos dele para viver. O relato ainda dizia que o Sol é uma estrela e é apenas um dos incontáveis corpos celestes que nos convenceriam do tremendo poder criativo de Deus. Se o Sol é uma estrela, ele parece ser maior do que as estrelas noturnas, porque aparenta estar bem mais perto de nós. Então, qual é a capacidade dessa estrela? Bem, ali dizia que o núcleo do Sol tem uma temperatura de mais ou menos 15 milhões de graus Celsius. Ou seja, o livro diz: se um pedacinho do núcleo do Sol, do tamanho de uma cabeça de um alfinete, se desprendesse e caísse aqui na Terra, ninguém estaria seguro a menos de 140 quilômetros desse pedacinho de fonte de luz, de fonte de calor. E também a cada segundo, o Sol emite energia equivalente a muitas centenas de milhares de bombas nucleares, explodindo a todo tempo. O Sol é tão grande que dentro dele caberiam mais de 1.300.000 planetas terras. E o livro diz que os astrônomos chamam o Sol de uma estrela anã amarela, pois existem estrelas muito maiores que caberiam até mesmo o Sol dentro delas. Eu fiquei deslumbrado, mas também fiquei empolgado e não conseguia parar de ler aquele livro. Ali dizia que o espaço onde vivem os planetas é tão grande, se uma espaçonave viajando 40 vezes mais rápida do que uma bala de fuzil, levaria 4 anos para chegar a Saturno, um dos planetas mais perto da Terra. Sem contar que a nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. Seriam tão difíceis de contar como areias do mar. Os astrólogos calculam, na realidade,
que o número de estrelas que existem é inimagináveis, impossíveis de contar como os grãos de areia do mar. Eu, como ateu, comecei a duvidar da teoria do Big Bang, a grande explosão que criou tudo. Porque se você parar para pensar, uma grande explosão só traz desordem e destruição, e não a ordem. Estudando o universo, descobriram que desde a menor partícula de poeira interestelar até a mais poderosa galáxia, tudo se move segundo as leis físicas, ou seja, tudo se move de maneira exata. As estrelas, o Sol, os planetas, tudo foi calculado. Seria impossível não pensar em um Criador, não pensar em um poder maior, Deus. Este livro, baseado e inspirado na Bíblia, diz que Deus fez o universo e tudo o que há nele, e que Deus conta e dá nomes a cada estrela que existe. Eu ficava mais assombrado à medida que ia lendo esse livro. Ali dizia que se você imaginar um raio de luz viajando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, esse mesmo raio levaria 100 mil anos para cruzar só a nossa galáxia. E se calculam que existem mais de bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. Como assim? Eu fiquei aterrorizado, mas ao mesmo tempo deslumbrado no que estava lendo e aprendendo. Se existe um universo tão grandioso assim, com planetas, com inúmeras incontáveis estrelas, com o Sol que desencadeia milhões de bombas nucleares, capazes de destruir tudo ao seu redor, mas não faz isso por causa da lei da física e que está no lugar exato. Se existe tudo isso e muito mais, eu comecei a pensar e a não questionar mais a não existência de um Criador. Eu fiquei vários dias pensando no que tinha lido naquele livro e tentando me convencer de que não existia um Criador, mas com a capacidade humana de raciocinar, comecei a pensar que não tem lógica a minha teoria. Como pude pensar que não existe um Criador, se aquele livro me deu provas de que tudo é criado e quem nos criou também nos deu a capacidade de criar também? É só olhar à sua volta. O computador ou celular que você está vendo esse vídeo foi criado por alguém. A casa que você mora, o sofá da sua sala, a sua cozinha, o seu quarto e tudo à sua volta não veio do nada. Foi tudo criado por alguém. Então, se nós, seres humanos, temos essa capacidade de criar, como eu pude pensar que não existe um Criador que criou todas as coisas? Aquele livro mudou minha maneira de pensar e fiquei muito feliz em saber que existe um ser muito poderoso, capaz de contar e até mesmo dar nomes a cada uma das estrelas que existem. Um ser tão poderoso que criou o universo e tudo que há nele, que nos criou e nos deu um lar para morar e fez brotar da terra os alimentos para nos manter vivos. Esse ser merece toda a honra e glória, porque é bondoso e misericordioso, Deus.